Boa noite a todos, boa noite a todas, são 15h30. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu atrasei um pouco a entrada, porque para variar o meu suporte, o tal do ring light, tá dando um probleminha. Ele fica todo bambo, eu não sei como é que resolve, então gasto um tempão tentando improvisar um jeito dele ficar seguro. Além do que eu estou fazendo a reflexão num horário mais cedo, né? Porque eu não pude fazer ontem. E aí, com isso, eu enfrentei aqui algum problema de luminosidade, mas acho que está resolvido por enquanto, né? O que vale é que a gente vai fazer reflexão do terceiro domingo do Advento, né? Só dar um tempinho para eu poder entrar as coisas aqui, né? Normalmente eu não preciso me preocupar com isso, mas ontem eu não consegui horário para fazer, né? Então, como eu não consegui horário para fazer a live, eu estou fazendo hoje, né? Oi, mozinho, boa noite, paz e bem. Aliás, boa tarde, paz e bem, mozinho. Ela tá lá no outro quarto, né? Então, estou aqui na correria, né? Vendo aqui, né, as coisas. Tá dando algum problema aqui, eu estou tentando entrar, né? Vamos ver se eu consigo, né? Essas coisas vira e mexe dá uns problemas desses no meu computador, sabe? Ah, meu Deus do céu, o que está havendo aqui? Está pedindo um código. Mas tá bom. O que vale é que está entrando, né? Nunca vi isso, pedir um código para entrar no... Mas o que interessa é que entrou. Entrou, parece que entrou. Não, não entrou não. Mas vai entrar. Uma hora entra. Opa, entrou. Entrou, né? Já estou achando aqui a parte certinha, né? Isso, agora entrou. Vamos ver que horas são, 35, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, João estava na prisão quando ouviu falar das obras de Cristo. Enviou-lhes alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandalizar por causa de mim. Os discípulos de João partiram
E Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que foste ver no deserto? Um caniço agitado ao vento? O que foste ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo. E alguém que é mais que um profeta. É dele que está escrito: Eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Essa passagem é uma passagem, assim, meio complicada. E ela é complicada por vários motivos. E uma delas é que esse é um domingo especial. É o domingo do Gaudete, da exultação. E eu fico pensando, o que esse evangelho tem de exultação? Né? Porque, na verdade, a gente sabe que João Batista daqui a pouco vai ser morto, né? Entrou mais alguém, né? Ai, meu Deus do céu, deixa eu colar aqui, porque eu não estou conseguindo ver hoje, não. Quem entrou foi Terezinha. Oi, Terezinha. Boa noite, paz e bem. Sabe, para pensar. Onde está a exultação? Onde está a alegria se João sabe que vai ser morto? A alegria está na resposta. Quando João pergunta, eu devo esperar outro ou é você mesmo? Eu acredito que João até soubesse a resposta. Eu acho que ele estava muito mais preparando os discípulos dele para a partida dele e para chamar a atenção que o seu primo, Jesus, era o Messias. E por que disso? Por causa da resposta. Se vocês olharem, a pergunta é: você é ele mesmo ou eu devo esperar outro? Ou seja, o Messias. Todo mundo esperava o Messias. E a resposta é a profecia de Isaías. A resposta é a primeira leitura. Ou seja, Jesus vira para os discípulos de João e falam: digam para João que a profecia de Isaías se realizou. E aqui a gente tem que entender que a profecia de Isaías não é importante porque Isaías adivinha o futuro. A característica de um profeta na Bíblia é que ele sempre coloca dois sinais, duas ações. Ele anuncia o reino de Deus e denuncia os erros do mundo. Todos os profetas da Bíblia fizeram isso. E todos os grandes profetas e profetisas que surgiram depois da ascensão do Senhor fizeram isso. Agora, quando Jesus fala aquilo, Jesus está dizendo claramente: sim, eu sou o Messias. Eu vim para restaurar a criação. E aqui é importante para que a gente veja o seguinte: é restaurar a criação. Não é apenas resgatar o gênero humano. Se você olhar a primeira leitura, como é que começa a primeira leitura? Vamos dar uma chegadinha lá na primeira leitura e vamos ver como é que ela começa, né?
Alegra-se a terra deserta e intransitável, exulte a solidão e floresça como lírio. Ou seja, você está vendo que a própria criação exulta em glória. É muito interessante porque a gente fica pensando às vezes que Jesus vem restaurar apenas a dignidade humana. Ele vem restaurar toda a criação, porque toda a criação é obra divina, e todo aquele que atenta contra qualquer parte da criação atenta contra o próprio Deus. E isso, pessoal, tem tudo a ver com o conceito teológico de ecologia integral que o Papa Francisco forçou, criou, arrumou e que muitos querem esquecer. Mas é mais interessante ainda, por quê? Porque ele relata uma restauração. Mas aqui, na profecia de Isaías, há um versículo estranho, né? Vede, é o vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus. Ele vem para nos salvar. E muitos acham que essa vingança é uma vingança como nós pensamos, uma vingança de maldade, de crueldade. Mas o que vem logo a seguida é que ele vai abrir os olhos dos cegos, descerrar os ouvidos dos surdos, os coxos vão andar, os mudos vão falar. Isso parece para vocês uma vingança? É porque a palavra vingança aqui poderia ser traduzido como justiça. Deus não está se vingando das pessoas, Deus está se vingando das estruturas injustas que existem no mundo e que levam às desigualdades, às iniquidades. Ele restaura toda a criação. E antes que o guinho inquisidor comece a gritar alguma besteira, eu sugiro que ele leia o Salmo, né? Por quê? Porque o Salmo diz assim: o Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos oprimidos, alimenta os famintos, liberta os cativos, abre os olhos dos cegos, ele ergue o caído, ele ama aquele que é justo, ele protege o estrangeiro, ele apara a viúva e o órfão e confunde o caminho dos maus. Sabe, pessoal, é necessário que a gente entenda que a restauração é uma restauração integral. A salvação não vem pela metade. E a salvação que o Senhor prega não é a salvação individualista, não é a salvação do eu sozinho. O Senhor veio para me salvar. Ou o Senhor veio para salvar alguns poucos. Ou o Senhor veio para salvar muitos, mas nem todos. Ele veio para salvar tudo. Essa é a grande esperança. Essa é a grande alegria. É por isso que nós exultamos quando celebramos o Natal, porque ele é aquele que veio para restaurar a integridade de toda a criação. E aí eu fico pensando, Bernardo, mas será que isso é fácil? Bernardo, será que isso é tranquilo? Bernardo, o que você está propondo é algo tão grandioso que eu não sei se eu consigo. Eu também acho que às vezes a gente fica assim. Mas aí eu ouço a carta ao Tiago, né? A carta de Tiago aos seus discípulos, a segunda leitura. Ficai firmes. Está aqui, ó. Carta
de São Tiago: ficai firmes até a vinda do Senhor. Sabe, eu fico pensando como a gente não entende isso. Outra tradução: sejam constantes, se mantenham, sigam este caminho. O caminho da paz, da justiça, do cuidado, do carinho, do reconhecimento daqueles que sofrem, né? Oi, Marcelo, boa noite, paz e bem. Daqueles que estão passando as necessidades, as dificuldades daqueles que lutam pelo bem e pela justiça, daqueles que promovem a paz e a igualdade, né? Sua bênção, Deus te abençoe, Marcelo, sua bênção também, diácono, aleluia. Sabe, eu fico pensando, já começou aqui no Rio, já começou. Vozes de políticos dizendo: vocês não devem dar comida aos miseráveis. Em algumas cidades isso já foi proibido. Alguns clérigos e alguns movimentos estão preocupados em alimentar o faminto. E isso é ação do próprio Deus. Alguns clérigos e alguns grupos estão preocupados em cuidar dos refugiados, dos imigrantes, dos exilados. E isso é uma nota do próprio Senhor. Nós, como comunidade de fé, estamos mostrando ao mundo o que é Deus, o que é o seu amor e a sua justiça. Mas iremos cada vez sofrer mais com isso. Cada vez vai ser mais duro e mais difícil. Por quê? Porque há forças, há poderes, há propostas políticas e ideológicas que são contrárias a isso. Isso não é novidade. Isso aconteceu no passado, acontece no presente e acontecerá no futuro. É por isso que os profetas são necessários, é por isso que as profetisas são necessárias, para mostrar que isso está errado e anunciar o reino da paz e da justiça, do amor e da misericórdia. O reino que restaura todos e tudo. Mas é um caminho difícil. E é por isso que Tiago fala: ficais firme, seja como agricultor que conhece, que espera com calma aquele dia, o dia da colheita, para nós, o dia da salvação. E é muito interessante porque Tiago termina: irmãos, tomai por modelos de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. Vejam como os profetas são importantes para nós que seguimos Jesus. Eles nos dão a esperança teimosa, a esperança irracível, aquela que não desiste, aquela que insiste mesmo contra tudo e contra todos. E é por isso que Jesus, ao falar de João Batista, começa perguntando: o que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? E muitas pessoas me perguntaram: mas o que significa isso? Nós temos caniços agitados pelo vento. Nós temos pessoas que são verdadeiros bonecos de posto. Acho que vocês já viram, né? Aquele boneco de plástico amarelo, que o pessoal coloca ar por dentro e ele fica balançando assim. É impressionante. Tem gente que é assim: não, tem que rezar desse jeito. Aí dali 15 dias, não é assim, é assado. Dali a 15 dias, não é assim, tem que ler tal livro. Não é assim, tem que ler tal passagem da Bíblia.
Não, tem que fazer tantas horas de adoração ao Santíssimo. A pessoa fica perdida. Ela fica zonza. Cada hora ela quer fazer uma coisa. Por quê? Porque ela é um caniço agitado pelo vento. Ela ainda não entendeu o que o Senhor pede. E às vezes é culpa dessa pessoa. Às vezes é culpa de quem ela segue. Lembra? São cegos guiando cegos. Se você for um cego guiado por outro cego, você nunca sabe onde vai chegar. Mas, Bernardo, qual é a saída? A saída a igreja já ensinou há muito tempo. É o método do ver, julgar e agir, que está numa das encíclicas, se eu não me engano, a Mater et Magistras, número 240. Eu acho que é isso. Eu vou aproveitar que eu estou aqui na frente do computador e vou consultar aqui. A encíclica Mater et Magistra 240. Se eu tiver boa memória, eu vou acertar. Né? Não achou aqui, mas eu achei a encíclica. Vamos deixar ela entrar. Ctrl F, 240. Né? Meu Deus do céu, o negócio é grande pra caramba, eu não vou conseguir ler agora. Depois eu coloco no Instagram. Bom, ele faz ainda outra pergunta. O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão no palácio do rei. E é muito interessante porque Jesus faz uma pergunta que parece sem sentido, mas ela tem um profundo sentido. Porque é impressionante que os grandes, que aqueles que realmente eram fiéis a Jesus, não estavam no palácio dos reis. Aqueles que realmente estavam do lado de Jesus na sua busca pela verdade, pela justiça, pelo cuidado, pelo amor. Aquela busca que levaria todos à salvação e à restauração de toda a criação, não estavam nos palácios, não vestiam roupas finas, não tinham lindos brocados ou rendas maravilhosas. Eram pessoas extremamente simples. E aí ele coloca: vieram ver um profeta? Sim, vocês vieram ver um profeta. E eu fico pensando, você já notou que as pessoas hoje em dia não querem ver um profeta? As pessoas querem ver um pregador. As pessoas querem ver uma pessoa que reza. As pessoas querem ver uma pessoa que ensina. As pessoas querem ver uma pessoa que, vamos dizer assim, dá cursos ou palestras, ou tira dúvidas, ou nos chama a uma oração, a uma reflexão. Poucas. Mas não querem ver um profeta. Porque o profeta é incômodo. O profeta nos mostra os nossos erros, as nossas fraquezas, as nossas imperfeições. E ao fazer isso, ele é incômodo. Nós vivemos hoje num grupo de pessoas que quer apenas a comodidade, apenas a certeza: eu estou salvo. Mas, infelizmente, não é isso que Jesus veio nos trazer. Jesus não veio nos trazer a nossa salvação ou a salvação individual. Ele veio trazer a salvação integral. E é por isso que as pessoas não querem ver um profeta. Bernardo, mas essa última frase não faz sentido. Qual frase?
Em verdade eu vos digo que todos os homens que já nasceram, nenhum é maior que João Batista. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Muitas pessoas me perguntaram por essa frase. E a explicação pode parecer estranha para vocês. Se vocês forem sinceros, se vocês forem sinceras, ela vai parecer estranha. Porque para mim ela é estranha. Mesmo dando a explicação. Para mim é muito claro. O reino de Deus não é construído nas métricas do mundo. Aquilo que é sucesso para o mundo não é sucesso para o reino de Deus. Aquilo que é poder para o mundo não é poder para o reino de Deus. Aquilo que é fama para o mundo não é fama para o reino de Deus. Aquilo que é grandeza para o mundo não é grandeza para o reino de Deus. E sim, João Batista é o maior dos profetas. Ele é o único profeta do Novo Testamento, ele é o único profeta que conheceu o Messias. Ele é a pessoa que batizou o autor do batismo. O batismo de João Batista foi dado a Jesus Cristo, que cria todos os batismos. Ele é o maior dos profetas. Mas todas essas posições que eu estou dando são posições terrenas. Para o mundo que virá, para o reino dos céus, o menor de todos ainda é maior que ele. Mas, Bernardo, isso para mim é muito estranho, é muito ruim. Sabe por que é ruim? Porque você é que nem eu. Você ainda raciocina com a cabeça da Terra. Você ainda raciocina com as formas de pensar da Terra. E por isso, você ainda está preso a essa visão terrena. Como eu estou, como você está. Mas João Batista, eu tenho certeza, caminhava alegre. E mesmo preso, exultou de alegria ao ouvir a resposta de seu primo, porque ele sabia que ele caminhava para o reino de paz e justiça, que se iniciou quando nosso Senhor encarnou-se no ventre de Maria e começou a realizar-se no mundo no dia em que ele nasceu. Ali, no curral, ali, no coxo de comida, ali onde ninguém dava importância. Por quê? Porque eles eram os menores, os desprezados, os sem importância. Mas ali se iniciava o reino que nós queremos construir, queremos participar e iremos um dia chegar lá. Até lá, vamos ser profetas e profetisas. Vamos insistir na busca de um mundo melhor, um mundo de paz e de justiça, um mundo de restauração integral, um mundo de acolhimento e inclusão, um mundo de diálogo e de liberdade, acolhendo a toda a diversidade. Será uma luta difícil. Fiquemos firmes. Um dia chegamos à terra sem males. Amém? Meia horinha hoje, tá bom. Eu vou terminar deixando a minha bênção e marcando um encontro com vocês. Amanhã vai ser um dia complicado, eu não sei se eu me encontro com vocês, mas terça-feira, com certeza, 19h30, a gente se vê. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão
de Vicente de Paulo desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Não sei se a gente se vê segunda, mas terça-feira a gente se vê. Até lá. Beijos e bênção. Tchau, tchau. Ih, entrou alguém aqui. Quem foi que entrou? Entrou no finalzinho. Centro de Cultura. Boa noite, paz e bem. Aliás, boa tarde, paz e bem. Companheiro, já acabei a live, tá? Mas eu vou pôr ela no ar. E aí você pode depois assistir, tá? Um abração. Tchau, tchau.